Shalom, shalom. Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por mais uma semana, para a honra e glória do Senhor Jesus, mais uma live, mais uma vez que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, reunidos no nome dEle. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Ana Rita. Bom dia, Vigilante. Shalom, shalom, queridos. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham tido, em nome de Jesus, um feriado cheio de paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que a graça do doce amigo Espírito Santo esteja, em nome de Jesus, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aumente as suas expectativas para que nós possamos, amém, aproveitar tudo aquilo que o Eterno tem para nos derramar, para nos entregar nessa manhã. Em nome de Jesus. Então, prepara o teu coração, aquieta a tua alma, deixa as tuas preocupações nas mãos daquele que pode cuidar de todas as coisas. Amém? Descansa no Senhor e vamos conectar o nosso espírito juntamente com o Espírito Santo de Deus e absorver aquilo que ele tem para falar conosco. Amém? Vamos orar? Enquanto os nossos irmãos e as nossas irmãs entram, a gente ora. E aí nós damos início ao nosso devocional, para não prolongar muito, que eu sei que tem pessoas que precisam trabalhar, amém? Vamos lá? Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de estar mais um dia reunida com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, para mais um devocional, Senhor. Pai, eu te peço, Deus amado, Pai querido, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através de mim. Por isso, Pai amado, Pai querido, passa, Senhor, em nome de Jesus, uma tenaz nos meus lábios. Santifica os meus ouvidos e abre os meus olhos espirituais para poder, Senhor, em nome de Jesus, compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Pai, para derramar sobre as nossas vidas nesta manhã. Que haja conexão, Senhor, em nome de Jesus, entre a terra e o céu. Que o ministro Vave, Senhor, venha abrir os portais das dimensões espirituais, para que haja revelação do mais alto céu, Senhor, da tua palavra, da tua vontade, Senhor, acerca de cada um de nós aqui, Pai. Pai, que venhamos compreender, Senhor, em nome de Jesus, os teus mistérios, que haja revelação da tua palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, traga a revelação da palavra, aquilo que está por trás da letra, que o Espírito da revelação esteja conosco, que o Espírito da profecia que é Cristo esteja conosco. Repreendemos todo mal, repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, todo tipo de oração contrária, todo sentimento de falência, todo decreto de morte, todo decreto de paralisação, Senhor, contra as nossas vidas, contra esta live, contra este ministério e contra a igreja do Senhor cai por terra. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Nós declaramos que o Senhor reina. Nós declaramos que só o Senhor tem o pleno domínio, o pleno poder e o pleno controle de todas as coisas, pois tu és o Aleph, o Taf, o início e o fim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o teu santo nome, Senhor. Por isso nós estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, como corpo, como filhos, Pai, para podermos, Senhor, em nome de Jesus, compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso, Pai, sopra aos quatro cantos, Senhor, desta terra, esta live, e traga, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que precisam, Senhor, ouvir a verdade, aqueles que buscam conhecimento, aqueles que querem ter, papai, entendimento da Escritura, que querem ser sarados, curados, libertos. Eu te peço, doce amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor intensifique o seu poder. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a tua glória, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, o espírito da sabedoria, o espírito da revelação da palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Meire. Bom dia, Tamara. A paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Lê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia, Sara. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Obrigada por todas as curtidas, obrigada, amém, por todos os compartilhamentos, em nome de Jesus. Peço que vocês continuem compartilhando e curtindo, amém, para o algoritmo entender que é uma live relevante e mais pessoas poderem ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Bom, se existe alguém aqui de primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15 da manhã, para que a gente possa fazer o nosso devocional. E nós estamos lendo o livro de Esdras, capítulo 9, hoje, e capítulo 10, amém? Então, abra aí comigo, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor, se você puder, no livro de Esdras, capítulo 9, amém? Bom dia, Tânia, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Ai, tem um bichinho aqui. Vamos lá. Esdras, capítulo 9, versículo 1, amém? Na minha tradução diz assim: o erro das alianças com os pagãos. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como os dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e os amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Vamos parar aqui um minutinho, amém? Queridos, para quem está fazendo, né, ali a contagem do Homer, um pouquinho antes, nós destronamos vários tronos, nós destronamos várias influências malignas que poderiam estar nos atacando, e nós oramos contra esse tipo de ataque. Então, nós oramos contra as influências dos espíritos dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, moabitas, egípcios, amorreus. E o que estava acontecendo aqui? O povo de Israel, o povo de Deus, estava tendo dificuldade de se manter separado dessas influências. Por quê? Porque eles haviam sido ali se dado em casamento com essa linhagem pagã. Então aqui eles estavam na transgressão. Na transgressão do quê? Eles haviam feito uma aliança do qual Deus não aprovava. É o famoso jugo desigual. É o famoso comprometimento daquilo que é uma aliança sagrada ao Senhor. E aí o Senhor está dizendo, nos alertando o quão é difícil nós passarmos por essa separação de contaminação. Talvez seja por isso, querido, que você está passando por esse momento de dificuldade, por esse momento de assolação, por esse momento vamos dizer assim, da sua alma está gritando, principalmente se você, isso eu estou falando para quem está passando pela passagem do homem, tá? Pela contagem do homem. Então, se você está lá no grupo fazendo a contagem do homem e você está sentindo que você está sendo amassado, que você está passando pela prensa para extrair o óleo, se você está vendo que está sendo difícil, que as suas emoções estão sendo afloradas, que você está sendo confrontado, saiba que é porque Deus está separando a sua semente, que é uma semente abençoada, que é uma semente de Cristo, que é uma semente do Deus vivo de Israel, das práticas malignas, da contaminação que você teve, de todas as influências que você teve até os dias de hoje, desse povo que tinha práticas, influências. Quando eu digo povo, vocês entendem que é espíritos malignos, amém? De influências demoníacas que faziam parte da minha vida e da tua vida. E que é difícil separar. E que dá dor separar. E que causa pânico muitas vezes. E que muitas vezes dá vontade de desistir. Mas eu quero falar para você, permaneça. A irmã está falando, tem dias que estou chorona. Queridos, Deus está abalando as nossas estruturas.
Mas eu quero falar para você que no final desses dias, no final desses 49 dias de contagem, você não será mais a mesma. Mais uma vez eu digo, não significa que você não vai passar por outros processos, não significa que você não vai passar por outras lutas, por outras curas, mas nós estamos sendo limpos, nós estamos sendo lavados, amém? Porque o Senhor, Ele está tocando o nosso DNA, o Senhor, Ele está tirando tudo aquilo que precisa ser tirado ainda. Por quê? Porque muitas vezes, a grande maioria de nós, quase que 90% do povo de Deus, que hoje se declara povo de Deus, veio de uma linhagem totalmente pagã. É difícil você achar homens e mulheres que já nasceram em berço cristão. Então, a grande maioria de nós saímos do quê? De uma zona de pecado, de uma linhagem que deveria ser santa, mas ela foi contaminada por tradições pagãs. Então, muitas vezes nós estamos ali fazendo de uma forma inconsciente aquilo que os nossos antepassados fizeram. Nós estamos praticando coisas que os nossos antepassados faziam, que para a gente era certo, mas que aos olhos da palavra do Senhor não é correto, não condiz com a vontade de Deus, não segue princípio, muito pelo contrário, fere princípio e fere palavra. Então, todas as vezes em que nós confrontamos a mentira com a verdade, nós vamos ser impactados, nós vamos ser tratados, nós vamos ser esmurrados na nossa carne, nós vamos ser esmurrados na nossa alma, para que o nosso espírito volte a ter a essência daquilo que ele nunca deveria ter perdido. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Versículo 3. Assim que ouvi este relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra de Deus, do Deus de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e, com a túnica e o manto rasgado em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor meu Deus, e orei. Ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado, para erguer meu rosto em tua direção. Meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sob grande peso de culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, e inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras e sujeitos à espada, à escravidão e açoites, à extorsão, à ignominia, como se pode observar nesses dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Yahvé, nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante os reis da Pérsia. Ele nos ortogou uma nova vida, a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo. E nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, o que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos? Os quais ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, afirmando: a terra que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que sua corrupção influenciaram e perverteram toda a terra, de uma extremidade à outra. Por essa razão, não dareis às vossas filhas e os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixais por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que aconteceu por causa dos nossos erros,
obra mais da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado, menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados, e ainda nos permitistes estes remanescentes. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos direito de ficar na tua presença. Vamos parar aqui, queridos. Eu quero que hoje, antes de começar a live, o Espírito Santo, amém, já tinha me dado um direcionamento. E agora eu vejo, de acordo com a leitura da palavra, o porquê que o Senhor pediu para fazer. Nós vamos fazer um clamor aqui, amém? Nós vamos declarar em unidade. Eu vou falar aqui, mas você faça aí na sua casa, amém? No seu trabalho, se você está em um lugar que você não pode fazer em voz alta, porque você está no seu ambiente de trabalho, ou dentro de um ônibus, dentro de um Uber, faça em pensamento, porque o Senhor Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Mas nós vamos fazer um clamor de arrependimento, amém? Nós vamos reconhecer. Mas, irmã, eu já reconheço, mas eu já digo, eu já falei hoje, querido, só apenas obedeça. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu só estou sendo obediente àquilo que Deus já tinha falado. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos declarar que nós somos sim pecadores. Que a graça do Senhor está sobre nós, queridos. Já era para nós termos sido consumidos. Já era para nós termos sido exterminados da face da terra. Mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. Nós não podemos nos colocar como superiores àqueles que estão nas práticas de pecado muito mais profundas do que nós, porque todos nós somos pecadores perante a face do Senhor. Só existe um que é santo, que é Cristo. Só existe um que é imaculado, que é o Senhor Jesus. Então que hoje nós venhamos, em nome de Jesus, nos arrepender, rasgar os nossos corações, rasgar as nossas vestes, e como corpo, amém? Nós venhamos pedir perdão em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você se junte comigo nessa oração e que você dê nome ao seu pecado, que você dê nome às suas transgressões, que você dê nome à sua iniquidade, que você dê nome, em nome de Jesus, a tudo aquilo que ainda te aprisiona nas práticas do pecado, aquilo tudo que você sabe que ainda está na sua linhagem. Aquilo tudo que você, talvez, o Espírito Santo já te revelou e você, às vezes, com vergonha, não conseguiu declarar. Hoje, o Senhor, Ele pega na tua mão, amém? E nós vamos, em nome de Jesus, como corpo, reconhecer os nossos pecados perante a face do Senhor, amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que nós nos colocamos diante do teu altar, Cordeiro de Deus, pedindo primeiramente, Senhor Jesus, que o Senhor ajuste as nossas armaduras, que o Senhor, em nome de Jesus, envie anjos agora, anjos escribas, Pai, para que eles escrevam, Senhor, tudo que vai ser renunciado, tudo que vai ser confessado, Pai, em nome de Jesus, no livro da vida de cada homem e cada mulher. Pai, que em nome de Jesus, que não sejamos nós a declarar, mas seja o Senhor através das nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, em nome de Jesus, a mente dos teus filhos. Traz a lembrança, Senhor, aquilo que precisa ser declarado, aquilo que precisa ser renunciado. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, santidade dos nossos lábios. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, entendimento, Senhor, daquilo que nós vamos fazer, pois é um ato profético, Senhor, na terra que vai reverberar no céu, Pai. Em nome de Jesus. E a tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado do céu. Então, Pai, em nome de Jesus,
como corpo, como filhos, Pai, como filha do Deus vivo de Israel, como aquela que foi levantada pelo Senhor para conduzir os teus filhos, Pai, ao arrependimento, à santificação, assim como usaste, Senhor, Moisés para trazer os teus filhos, Pai, do Egito para viver o novo na terra prometida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me use com poder, autoridade e unção, e que os teus filhos, Senhor, sejam, Senhor, ativados no Espírito, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser, papai, ungidos agora como guerreiros do Senhor. Assim como o Senhor levantou Neemias, assim como o Senhor levantou Esdras, assim como o Senhor levantou Josué, assim como o Senhor levantou tantos homens e mulheres de Deus, ó Deus, para poder restaurar a tua casa, Pai. Que nós hoje somos a tua casa. Eu te peço que o Espírito da revelação, que o Espírito da ousadia venha em nome de Jesus, dar lugar, Pai, em nome de Jesus ao Espírito do medo. Nós repreendemos o Espírito do medo, nós repreendemos o Espírito da covardia e nós declaramos, Senhor Deus de Israel, que só Tu és o Senhor, que só Tu és o Senhor. Pai, é pela autoridade que há no Teu santo nome, Jesus, que eu me coloco diante do Teu altar, Pai, em nome de Jesus, como filha, como serva. E eu declaro em nome de Jesus que nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdão pela contaminação, Senhor, das nossas linhagens. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão pela altivez de espírito. Perdão, Senhor, porque muitas vezes, ó Pai, nós andamos na contramão da tua vontade. Perdão, Senhor Jesus, porque muitas vezes nós não damos ouvido ao que o Senhor diz. Perdão pelo ego, perdão pelo orgulho, perdão pela soberba, perdão pela vaidade, Senhor, exacerbada. Perdão, Senhor, pela lascívia, perdão pela mentira. Perdão, papai, por não cuidar, Senhor, dos órfãos e das viúvas. Perdão, Senhor Jesus, por não cumprir o ID. Perdão, Senhor Jesus, porque muitas vezes nós não cumprimos o maior mandamento, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Também não cumprimos o segundo maior mandamento, que é amar os nossos irmãos como a nós mesmos, porque muitas vezes nós não sabemos nos amar. Então, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine, Pai, a nos amar, assim como o Senhor nos amou primeiro. Pai, que nós venhamos em nome de Jesus colocar, Pai, a tua vontade acima da nossa, colocar o teu querer acima de todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais e também os carnais, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, enxergar com profundidade, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que tanto incomoda, Pai, a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, nos dá estratégia. Eu peço que o Senhor libere dos céus agora estratégia para os teus filhos, estratégia para as tuas filhas. Que o Senhor, em nome de Jesus, libere, Senhor, um novo ânimo, um novo fôlego de vida, Pai. Em nome de Jesus, para que eles possam renunciar, Pai, muitas vezes os pecados que estão escondidos, entranhados na alma. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que os anjos agora comecem a limpar, Senhor, em nome de Jesus, essas vidas, comecem a tirar toda a contaminação de pecado, que os anjos do Senhor comecem, Senhor, a lavar os teus filhos agora, Senhor, em nome de Jesus, com a água da vida, descontaminando, Senhor, em nome de Jesus, o fluir profético, descontaminando, Senhor Jesus, os dons, descontaminando, Senhor, em nome de Jesus, os talentos. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam agora, Pai, ativados para que eles possam ser enviados em missões, enviados a proclamar, Senhor, o reino, enviados, Senhor, a viver, papai, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todo principado e potestade local caia por terra. Nós paralisamos agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, a influência de todo principado e potestade local. Pai, se nós estamos contribuindo de alguma forma para que haja, Senhor, a manifestação desses poderes malignos, Pai, nas regiões aqui, Pai, porque cada homem e cada mulher aqui, Senhor,
está, papai, em uma determinada região. Existem homens, pai, e mulheres de diversas nações, de diversos estados, de diversas cidades. Se porventura algum de nós, ó Pai, estamos dando legalidade, Senhor, para que haja, papai, influências de potestades e principados, se estamos fortalecendo, Senhor, o sistema das trevas de alguma maneira, nós te pedimos perdão. Repreendemos agora todo o mal, repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus, toda influência maligna e declaramos que nós seremos, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres que manifestarão o teu poder, que manifestarão a tua glória, que declararão, Senhor, em nome de Jesus, aos quatro cantos desta terra, que só o Senhor é Deus. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai, perdão pelo pecado da igreja, perdão pelo pecado desta nação, perdão pelos governantes, perdão, papai, porque a hipocrisia, Senhor, tem se instaurado em meio às igrejas. Perdão, papai, porque a lascívia tem tomado, Senhor, o lugar dos púlpitos. Perdão, Senhor Jesus, porque as crianças estão sendo, papai, direcionadas, Senhor, a praticarem, papai, pecados ainda, Senhor, que infantis na infância, e nós te pedimos perdão, porque nós não estamos, Senhor, guardando dos pequeninos. Então, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor levante homens e mulheres aqui hoje, que vão se posicionar como guerreiros e guerreiras do Deus vivo de Israel, e vão, Senhor, cuidar da igreja, vão cuidar do corpo, vão cuidar ainda mais da família. Pai, eu levanto agora, em nome de Jesus, de forma profética, homens e mulheres, guerreiros, guerreiras, sacerdotes e sacerdotisas dentro dos lares. Eu declaro poder, autoridade e unção, Senhor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, o governo do Senhor sobre essas casas aqui representadas. Declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor, Pai, tem todo o poder e autoridade, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre esses lares, Pai. Em nome de Jesus. E nós te pedimos perdão, Pai. Mais uma vez, nos perdoa, Senhor Jesus, por caminhar com as nossas próprias pernas. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes por não dar ouvido, Senhor, à tua palavra e à tua vontade. Nos ensina, nos capacita, nos direciona, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar então. Esdras capítulo 10. As alianças pagãs são desfeitas. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, e um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhes propôs: temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. Nós vamos agora mandar embora, amém? Em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para nossa linhagem através de alianças pagãs. Então você declara, querido, em nome de Jesus, declara, querida, em nome de Jesus, repita comigo: Senhor Deus, eu mando embora, pela autoridade que há no nome de Jesus, toda influência maligna que veio através dos casamentos errados dos meus antepassados que estão na minha linhagem. Eu declaro, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, toda influência maligna que veio através de consagrações, através de trabalhos,
através de linhagens espirituais que não são provenientes do Senhor, que estão no meu DNA, sai agora, saia dos meus filhos, saia agora da minha linhagem, em nome de Jesus, amém, amém? Querido, se você sentir um pouco de dor de cabeça, se você sentir mal-estar, ânsia de vômito, tontura, tudo isso é normal, porque nós estamos fazendo aqui uma oração de libertação, amém? É uma oração de renúncia, é uma oração de limpeza espiritual, amém? Então vamos lá. Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos do teu lado, coragem e mãos à obra. Então não desista, amém? Não desista, coragem e mãos à obra. Não pare no meio do processo, porque às vezes você vai ser impelido a desistir, você vai ser impelido a falar, tá muito pesado, isso não, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Não desista, amém? Semana passada, em uma das orações para a contagem que você enviou no grupo, foi falado sobre ansiedade. Sim, foi falado sobre ansiedade. Acho que ela vai terminar de escrever. Amém? Vamos lá, versículo 5. Assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e de todo Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentre 3 dias não comparecesse perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim, no prazo de 3 dias, em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido e porque chovia muito forte. Amém. A irmã colocou que a semana passada nós tivemos uma oração no grupo sobre ansiedade, ela está testemunhando que o Senhor levou a orar por libertação e ela foi liberta de coisas que nem sabia que ela estava presa. E ela nem sabia que tinha ansiedade. Então, queridos, às vezes o Senhor vai falar para a gente fazer coisas que na nossa cabeça não faz sentido. Ai, mas eu vou renunciar a uma coisa que eu nem sei se eu vivi. Apenas obedeça, queridos. Apenas faça aquilo que o Senhor está direcionando. Porque às vezes é como eu disse, nós achamos que não temos. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que não sofremos de ansiedade, que não sofremos de alguma outra coisa, mas na alma ainda está atrelado. E às vezes é isso que está paralisando a gente de chegar no novo do Senhor. Amém? Então apenas faça. Não tenta entender, é o que eu falo, não tenta entender, não tenta compreender. Apenas obedeça ao que o Espírito Santo está te direcionando a fazer. Amém? Então vamos lá, versículo 10. Espera aí. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes: cometestes uma infidelidade muito grande, e estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs, aumentastes desta forma ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel. Contudo, agora rendei graças a Yahvé, o Senhor Deus, de vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra e das mulheres estrangeiras. A assembleia inteira passou a responder em alta voz: sim, nosso dever é agir de acordo com as tuas ordens. Mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas. Não se consegue ficar ao relento. Além disso,
Este assunto não se resolve de fato em um dia ou dois, porquanto somos muitos que fomos rebeldes e erramos neste ponto. Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade. Todos os que nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira do nosso Deus, a grande ira de nosso Deus acesa por este motivo. Somente Jonatas, filho de Azael, e Gesias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sebatai, se manifestaram contra essa sugestão. Então, sempre vai ter um que vai se colocar contra. Então, aqui, queridos, nós vemos que, vamos ressaltar aqui, vamos parar no versículo 16. A gente leu aqui alguns versículos que Esdras se colocou ali como sacerdote, rasgou as vestes, chamou o povo ao arrependimento, o povo ouviu, a palavra do Senhor estava sobre eles. Foi lido aqui que o Senhor colocou muralhas de proteção, que eles estavam sendo guardados, que a misericórdia do Senhor estava sobre eles, e que todo o povo, né? Todo o povo, assim, a grande maioria do povo, a grande maior maioria do povo, estava se arrependendo de todo o pecado cometido, de toda a prática pagã que foi feita. Mas sempre vai ter um no meio do povo de Deus que vai estar contra. E é isso que nós precisamos, queridos, estar atentos para que nós não venhamos ser uma dessas pessoas e que nós também não venhamos fazer aliança com esse tipo de pessoa. Porque muitas vezes nós vamos ser essa pessoa que vai estar contra, ou nós vamos nos aliançar com essas pessoas que vão estar contra. No meio da grande congregação de Israel, no meio daquele grande mover de arrependimento, existia dois que ainda estavam ali, contra o mover de Deus. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você está atrelaçado. Cuidado com o que você está ouvindo. Porque muitas vezes você está passando por um processo de libertação. Porque muitas vezes você está passando por um processo de cura. Porque muitas vezes você está passando por um processo de repaginamento do Senhor. O Senhor está te repaginando, amém? O Senhor está te fazendo uma nova criatura. Não mais criatura, mas filho. E durante esse processo, é doloroso, é doído. E quem não compreende, porque quem não está no Espírito não compreende as coisas do Espírito. Quem está na carne compreende as coisas da carne. E muitas vezes quem não está no mesmo fluir do Espírito vai falar, qual a necessidade de você estar passando por isso? Olha como que você está. Para que você vai jejuar? Para que você vai fazer isso? E muitas vezes, se você não tiver firmado na palavra, se você não tiver firmado no que o Espírito, ligado no que o Espírito está fazendo, você vai parar o fluir de Deus na tua vida. Você vai parar o processo do Senhor na sua vida. Então não seja como esses dois homens, não seja também como a grande maioria daqueles que estavam na travessia do Egito para a Terra Prometida, que estavam no deserto, e eles não puderam contemplar a glória de Deus porque eles se opuseram àquilo que Moisés estava fazendo. Então, cuidado, queridos. Cuidado com o tipo de pessoa que você anda, que você ouve. Quem não está no Espírito não discerne as coisas do Espírito. Quem está na carne só discerne as coisas da carne. Para quem está na carne, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós oramos, a forma como nos posicionamos é loucura. Por quê? Porque muitos estão vivendo na época do quê? Da hipergraça. Nós temos a graça, mas nós precisamos também entender que é necessário, dentro da graça, ter arrependimento, ter confissão de pecado, ter mudança de conduta, ter mudança de posicionamento, ter mudança de comportamento. Que as coisas carnais já não fazem mais parte das coisas da nossa vida. Não pode, queridos, porque há muita contaminação. Amém? Vamos lá. Versículo 16.
Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes da família de cada um do grupo familiar, todos eles convocados por nome. Todos eles convocados por nome. Algo que o Senhor pede para eu dizer aqui. Você tem um nome. Você carrega um nome. Alessandra, Thalícia, Michele, todos nós carregamos um nome. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Você vai ouvir Deus te chamar pelo nome. Se você ainda não ouviu Deus te chamando pelo nome, eu quero te falar, queridos, que você vai começar a ouvir Deus te chamando pelo nome. Filhinha, Michele, Verônica, Alessandra, Thalícia, cada um de vocês, Deus vai te chamar pelo nome. Sara, porque você tem um nome e esse nome tem algo específico. Queridos, vocês sabiam que o nome que cada um de vocês tem não é porque simplesmente o seu pai ou a sua mãe achou bonito? Não. O seu nome foi porque o próprio Deus de Israel escolheu o teu nome. O teu nome tem um significado no mundo espiritual. O meu nome, não parece, mas o meu nome, ele tem tudo a ver com o meu propósito na terra. O meu nome quer dizer valente, guerreira. E eu sou literalmente da batalha espiritual. Então, queridos, o seu nome, ele não é, você não se chama Sara à toa. Você não se chama Isilda à toa. Você não se chama Alessandra à toa. Você não se chama Maristela à toa. Deus te chama pelo nome. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente a essência que colocou em você. E o Senhor quer fazer com que essa essência, ela seja exalada. Porque tem bons perfumes, amém? Que estão ali escondidos. E o Senhor mostra, e o Senhor fala que Ele vai fazer com que esses bons perfumes comecem a ser exalados por onde você passar, querido. Então deixe, amém? Deus se permita ser achada e acessada pelo Senhor. Mas isso só acontece na intimidade, amém? Alessandra significa defensora da humanidade e protetora dos homens. Uau, que forte! Muito forte. Defensora da humanidade e protetora dos homens. Glória a Deus. Queridos, cada um aqui, amém? Tem um significado, tem um propósito, tem um chamamento. Amém? Vamos continuar. Mais uma coisa. Você não está na terra por acaso. Amém? Você não está aqui por acaso. Você não está aqui a passeio. Você não é um engano. Você não é um erro. Às vezes você pode ter escutado a sua vida. Ai, você foi um erro. Você não era para ter nascido. Eu não queria. Você não era um erro. Era para você ter nascido. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Você veio porque o Senhor Deus te escolheu, para que você saísse da presença dele, viesse para a terra, exercesse aquilo que você tem para exercer e retorne para ele. Porque o céu é a nossa origem e o céu é o nosso destino, queridos. Você não é um erro. Amém? Você foi sonhado, projetado, feito pela mão do maior autor, do maior escultor. Então, acredite nisso. Deus te fez. Você está aqui na terra porque Deus quis que você estivesse. Amém? Vamos lá.
O meu significa parte da nobreza, nada a ver comigo. Mulher, às vezes você acha que não tem nada a ver com você. Deus vai começar a trazer revelações aqui através dos nomes. Às vezes você acha que você não carrega nobreza. Será mesmo que você não carrega nobreza? Deus vai começar a revelar. Amém? Então vamos lá. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Versículo 18. Os culpados das alianças mistas. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e os irmãos, Maesias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Então aqui o que eles fizeram? Eles não pensaram duas vezes. Escuta isso aqui. Os homens reconheceram, os homens de Deus reconheceram que eles se deixaram levar pelo desejo da carne, que eles se deixaram levar pelos olhos carnais, pelo desejo da alma, e eles acabaram fazendo alianças que contaminaram, amém? O povo de Deus, algo que já era instituído pelo Senhor. E aqui eles não tiveram medo e nem pestanejaram e pegar, por mais que fossem suas mulheres, por mais que fossem seus filhos, eles eram obedientes a Deus. Entenda algo que eu quero dizer aqui. Eu não estou falando, querido, pelo amor de Deus, que é para você pegar e separar do teu marido que não é cristão. Entenda algo, amém? O que eu estou querendo dizer é a questão da obediência, de se fazer algo quando Deus pede, independentemente da situação. Porque muitas vezes nós ficamos apegados às nossas emoções. Nós não conseguimos nos desvincular de coisas que nós amamos, independente do que seja. E estes homens e mulheres aqui, eles tinham esse entendimento. Na verdade, os homens, né? Eles tinham essa compreensão de que o que valia mais alto era a vontade de Deus, de o que valia mais alto era o desejo do coração. Talvez você seja como este homem, como essa mulher. Eu sou assim. Eu já cheguei a falar para o meu marido, eu peguei e falei, olha, eu vou cumprir. Quando Deus me chamou para fazer o que Ele me chamou para fazer, eu falei, Deus me deu esse direcionamento. Falou que era para mim fazer dessa forma. E eu vou fazer aquilo que Deus pediu. Porque na escala está amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não está amará o seu marido sobre todas as coisas. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, mas antes do meu marido está Deus. E eu sempre digo isso e ele também sempre diz isso. Independente de qualquer coisa, queridos, a vontade do Senhor é soberana sobre a minha vida. Então, se eu tiver que ficar contra o meu marido para ficar a favor de Deus, é óbvio que eu não vou pensar duas vezes. Eu vou agradar o meu Pai. Eu vou agradar o meu Deus. Eu vou agradar o meu Senhor. Eu vou agradar aquele que me deu vida. Eu vou agradar aquele que morreu no madeiro por mim. Aquele que esteve comigo em todas as situações difíceis e que transformou a minha vida. E muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus porque nós queremos agradar a homens, porque nós queremos agradar pastor, porque nós queremos agradar mãe, porque nós não queremos deixar filho triste, marido triste. Ou os dois se alinham, ou querido, você vai ficar meio descompensado. Então, que venha orar para que haja alinhamento. Amém? Porque Deus é soberano todas as coisas. E é isso que eu quero ressaltar aqui. Então, estes homens aqui, eles entenderam, selaram ali com um gesto de cumprimento de mãos, porque é um tratamento de acordo. Então, quando você fecha um negócio, você geralmente faz o quê? Você vai lá e você cumprimenta. Então, está selado, é um acordo. Então, eles tiveram esse acordo. Amém? E eles mandaram de mandar as mulheres e os filhos
que estavam trazendo contaminação para dentro da casa deles, para dentro da casa do Senhor, embora. E ainda fizeram o quê? Apresentaram um carneiro, porque isso é aquilo que eu já falei, é uma oferta de remissão de pecado. Amém? Então vamos lá, continuando. Dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias. Dos filhos de Harim, Maesias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elionai, Maesias, Ismael, Netanael, Josabade e Eleasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telem e Uri. E dos demais israelitas dos descendentes de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Razabias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zato, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeonã, Ranias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Mazeias, Matanias, Bezaliel, Binui e Manassés. Dos filhos de Harim, Eliezer, Isaías, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Razum, Metanai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeramai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel. Benaia, Bedias, Quelui, Vânias, Merimote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e se despedirem com os seus filhos. Então, queridos, aqui mostra o comprometimento de um homem. E aí a gente traz para a linhagem de hoje, para os dias atuais de hoje, e de uma mulher. Em opção de escolha, Deus não te obriga a você largar a mão daquilo que te faz mal. Deus não te obriga, amém, a você largar pessoas que não estão de acordo com a vontade. Mais uma vez, eu estou dizendo para você que não é para você largar o teu marido, em nome de Jesus. Eu estou dizendo situações e alianças, amém? Alianças com pessoas que não estão na mesma visão. Ai, mas o meu marido não está na mesma visão. Mulher, em nome de Jesus, creia. O Senhor Deus pode todas as coisas. Se você é casada com Ele, amém? Ele é uma só carne contigo. Você tem poder e autoridade através do nome de Jesus de santificar o seu marido. E não sou eu que estou dizendo isso. Amém? É a palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz isso, que a mulher santifica o seu esposo. Se ele não te traiu, se ele não te bateu, se ele não te agrediu, você não tem carta de divórcio. Então não vai querer separar do teu marido só porque ele não tem a mesma visão de fé que você. Em nome de Jesus. Não é isso que o texto está dizendo, mas o texto está querendo nos dizer um ensino do quê? Posicionamento, obediência. Fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Se é para redimir pecado, vamos redimir pecado. Se é para reconhecer erro, vamos reconhecer erro. Vamos dar nome aos nossos pecados. Vamos nos posicionar. É tempo de limpeza de altar. É tempo de realinhamento, querido. É tempo de limpar a casa. É tempo de preparar para receber o novo do Senhor. O Senhor quer nos levar para o novo de uma forma nova.
Não tem como a gente chegar no novo carregando o cacareco velho, carregando coisas do passado. O Senhor quer fazer com que a gente seja limpo. O Senhor quer que você chegue no novo do Senhor com uma identidade de filho, de filha restaurada, porque Ele te chama pelo nome, porque Ele te protege, porque Ele te guarda, porque Ele quer ser o Senhor da sua vida e Ele quer te governar. Ele quer governar 100% a sua vida. Porque o Senhor já nos deu governo. O Senhor disse que nós governaríamos a terra. Que nós teríamos governo sobre a terra. Só que a gente só pode governar, a gente só pode exercer esse tipo de governo quando nós entendemos a nossa identidade de filho e deixamos Cristo governar a nossa vida. Porque Ele é o próprio domínio, Ele é o próprio governo. Então, muitas vezes, nós não estamos tendo governo porque nós não estamos deixando Jesus nos governar. E hoje o Senhor quer que a gente deixe, literalmente, Jesus governar a nossa vida. Se permita ser acessado pelo seu Pai. Se permita ser encontrado pelo seu Pai. Porque Ele já se permitiu ser encontrado. Ele já se permitiu ser acessado. Quando Ele enviou Jesus naquele madeiro, Ele disse, Ele mandou um recado: eu estou trazendo de volta a conexão que eu tinha desde o início com o meu filho Adão e que se perdeu por conta do pecado. Hoje, através deste ato, eu enviei Jesus, o meu único filho, unigênito, para que ele fizesse a reconexão novamente entre eu que sou pai, a você que são filhos. Só que muitas vezes, queridos, nós não estamos nos permitindo, na verdade, ter acesso legítimo com o Pai. O Senhor não quer que você tenha acesso com Ele somente nos seus momentos de dificuldade. O Senhor não quer que você acesse a Ele somente para resolver os BOs da tua vida. Ele quer ser o Senhor e o centro de tudo. Amém? Ele quer governar todas as coisas. Ele quer governar as suas tomadas de decisão. Ele quer governar a tua família. Ele quer governar os teus negócios. Ele quer governar a sua área sentimental, espiritual, emocional, financeira. Ele quer ter domínio de tudo. E se eu fosse você, eu entregava o domínio e o controle da sua vida nas mãos dele. Porque se ele está no domínio e no controle, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Nada. Ele é o início e o fim. Tudo está no controle das mãos dele. Tudo está no controle das mãos dele. Apenas descanse e confie e se permita ser acessado. Se ele falar para você renunciar, renuncie. O que o Senhor fala aqui, ele traz grande, muito grande, e eu vejo a palavra renúncia. Eu não sei o que você precisa renunciar, querido. Eu não sei o que você precisa colocar aos pés da cruz. Eu não sei o que você precisa deixar de lado. Mas o que o Senhor pede é renuncie. Renuncie. Renuncie às suas práticas ilícitas, renuncie os seus pecados, renuncie às mentiras. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas o que o Senhor diz é renúncia, renúncia do eu, renúncia do ego. Mate a sua carne, mate a sua vontade carnal, para que a vontade do Espírito prevaleça sobre você, governe você, para que você venha ter, em nome de Jesus, a plenitude do poder e autoridade de Deus fluindo dentro de você. Muitas vezes você fala assim, ai, parece que eu não tenho autoridade, parece que eu oro, mas quando eu vou dar uma palavra, parece que não aconteça. Talvez é porque você ainda não exerceu isso de entregar totalmente a sua vida no controle de Deus e você pegar todo o poder e autoridade que há no nome de Jesus. Queridos, é tudo nosso por tudo dele. Não adianta querer ter tudo de Deus e dar só uma parte de nós. Porque muitas vezes nós queremos o tudo de Deus. Senhor, eu quero tudo teu. Eu quero tudo, Jesus, tudo que o Senhor tem para me dar.
Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Mas eu não estou disposto, eu não estou disposta a me dar totalmente a ti. A conta não fecha. Não tem como. Para ter o tudo de Deus, nós precisamos dar o nosso tudo a Ele. É plenitude. Deus não enviou Jesus para se dar pela metade no madeiro. Cristo se deu por inteiro. Então, querido, em nome de Jesus, se entregue por inteiro a Ele. Se entregue por inteiro em todas as áreas da sua vida. Confia nele cegamente em todas as áreas da sua vida. Seja obediente em tudo que Ele mandar você fazer. Entregue a sua área sentimental, espiritual, emocional, financeira, ministerial. Todas as áreas da sua vida precisam estar no pleno domínio e o controle de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este devocional. Eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, porque eu sei que muitos homens e mulheres aqui, Pai, vão compreender, Senhor, a profundidade daquilo que foi dito aqui. Parece que foi uma live simples, Jesus, mas foi muito profundo, preciso, Senhor. Da forma como o Senhor faz. O Senhor, Pai, age com destreza. E eu sei que o Senhor vai continuar agindo com destreza, Senhor, sobre essas almas. Assim como um hábil escultor, o Senhor, Pai, tem esculpido muitas almas aqui. O Senhor tem arrancado, papai, muitas arestas. O Senhor, ó Pai, tem esculpido homens e mulheres de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Pai. E eu te peço que o Senhor continue, Senhor, fazendo isso sobre as nossas vidas. Que cada um aqui, Pai, tenha total compreensão, Pai, de que eles estão sendo curados, tratados, para viver exatamente aquilo que o Senhor determinou, Pai, que eles viveriam. Pai, a tua palavra diz que nós somos nação eleita, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, que o Senhor nos chama, Pai, por cabeça e não por cauda. Pai, que nós temos pleno domínio, poder e autoridade que há no nome de Jesus fluindo em nós. Por isso eu te peço, Pai, mais uma vez, que essa identidade de filho, em nome de Jesus, de filha, venha a ser ativado sobre essas vidas. Que eles não mais, Senhor, negociem, Senhor, esta identidade, não negociem a herança que cada um tem por conta de práticas de pecado. Pai, que os olhos espirituais deles, Senhor, venham ser abertos. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que possa ser, papai, oferecido pelo maligno, eles possam discernir, Pai, o que provém do Senhor e o que não provém. Que as ofertas que vão vir, Senhor, eles possam, Pai, discernir. Eles possam, Pai, compreender se era uma oferta, Pai, de Deus ou é uma oferta de pedra de tropeço. Eu te peço, Pai, sabedoria e discernimento sobre essas vidas. Que eles venham compreender e discernir, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, traz discernimento. Discernimento, entendimento, alinhamento. Em nome de Jesus, santificação. Para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, estar alinhados espiritualmente, Pai. Que eles não venham cair, Senhor, em nome de Jesus, em qualquer pedra de tropeço, Senhor. Eu te peço, Pai, guarda os teus filhos, alinha-os, Senhor, com a tua vontade, alinha-os, Senhor, com o teu querer. Pai, que em nome de Jesus eles sejam revestidos de poder, de graça, de unção, de autoridade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Deus vivo de Israel os guarde, os proteja. E estejam atentos, queridos. O Senhor, ele vai começar a falar de uma forma muito mais profunda, intensa e muito bem objetiva, amém? E ele vai continuar curando vocês também. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a unção de cura, Pai, permaneça, Senhor, em nome de Jesus sobre essas vidas. Continua curando, Senhor. Continua curando, Adonai. Continua curando as feridas da alma. Continua, Senhor, curando, papai, o corpo físico. Continua, Senhor, curando, Pai, as estruturas espirituais. Aqueles, Pai, que foram feridos pelo sistema religioso, sejam curados.
Pai, aqueles que foram feridos, ó Deus, por homens e mulheres na área sentimental, recebam a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam curados, aqueles que foram feridos pelos pais, que eles sejam curados, Pai. Aqueles que foram feridos pelos filhos, que eles recebam cura, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. Continua curando o Espírito Santo de Deus. Que a unção de cura permaneça, Senhor, sobre eles. E o Senhor vai curando, Senhor, e restaurando essas almas. Continua restaurando essas almas, Abba. Continua, Senhor. Continua, Senhor Jesus, restaurando essas almas, Pai. Em nome de Jesus, queridos, vocês vão continuar sendo curados. Existe uma unção de cura. Existe uma unção de cura poderosa. Amém? E o Senhor continuará curando vocês. Curando traumas, curando dores, curando feridas. Amém? Então recebam e persistam, permaneçam. Porque todo processo de cura, ele dói. O processo de ser ressignificado em Cristo dói, mas permaneça, o Senhor é contigo. Não pare o processo, apenas avance, apenas deixe o Cordeiro de Deus derramar, em nome de Jesus, todo o bálsamo. Deixe o Cordeiro de Deus passar, em nome de Jesus, o sangue dele em vossas feridas, porque o Senhor, ele continua trazendo cura, alinhamento e avivamento. Amém? Em nome de Jesus, que o Eterno de Israel repouse sobre vocês, repouse sobre a casa de vocês, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro a paz, o domínio, o poder, o controle dos céus, Pai, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso, queridos, que o Senhor Jesus continue falando aos vossos espíritos, continue falando em nome de Jesus aos vossos corações. Se permitam ser acessados, se permitam ser tocados, se permitam ser tocados. Amém? Não é um período de guerra, não é um período de batalha, não é um período para a gente ir para as trincheiras e ficar declarando guerra, é um período de cura. Amém? É um período de restauração, é um período do qual você entra ali no seu secreto com Deus e sente Deus te tocar, e sente Deus te amar, e sente Deus te curar, e sente Deus limpar você. Amém? Ele está cuidando. Irmã, para vocês que estão sentindo fracos, a palavra diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Amém? Então você está forte, irmã. Você acha que você está fraca, mas o Senhor é contigo. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor traz renovo, sustento, em nome de Jesus. E que nenhum de vocês vai se perder pelo meio do caminho. Vocês vão chegar, passar por essa dimensão espiritual de cura. E vocês vão ser restaurados. E declaro em nome de Jesus que vocês irão testemunhar. E além de testemunhar, vocês serão instrumentos na mão do Deus vivo de Israel. Amém? Glória a Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. E na sexta-feira nós estaremos de volta, se assim o Senhor nos conceder permissão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até sexta, se assim o Senhor nos permitir. Até mais, queridos. Deus abençoe.